Segredo oculto que ninguém fala. Jesus desmascara líderes religiosos agora. Existe um capítulo da Bíblia que a maioria dos pastores e líderes religiosos evita a todo custo. Um capítulo que desmonta a hipocrisia institucionalizada, que revela como o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, desmascarou os fariseus e escribas, os religiosos da sua época, com palavras cortantes, proféticas e libertadoras. Esse capítulo é Mateus 23. E neste vídeo, vamos expor aquilo que nunca é dito nos púlpitos. O sistema religioso moderno é o mesmo que crucificou o Messias e ele continua vivo, travestido de santidade, mas cheio de vaidade, manipulação e controle. Você vai entender por que Jesus nunca entrou no templo de Herodes, porque ele preferia estar com os desprezados, os impuros, os que hoje são expulsos dos altares da religião. Vamos revelar por que os líderes de hoje se sentam nas cadeiras de Moisés e impõem fardos pesados sobre os ombros do povo, enquanto eles mesmos vivem no luxo, no conforto e na mentira. Este vídeo é um chamado urgente à reflexão, uma confrontação direta com a estrutura que aprisiona as ovelhas e engorda os lobos. Se você já sentiu que algo está errado com o evangelho que te apresentaram, você está certo. Existe um evangelho verdadeiro, que liberta, cura e não exige carteirinha de membro. Prepare-se para um mergulho profundo na verdade. Descubra o que os religiosos não querem que você saiba, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é religião, e a única autoridade sobre sua vida é o Espírito Santo, não um título ou um paletó. O Senhor está voltando, e Ele vem buscar os seus fora do sistema, fora da Babilônia espiritual. Saia dela, povo meu. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você grita por verdade. Talvez você tenha se sentido manipulado, cansado de promessas vazias, de líderes que pregam o que não vivem. Aqui no canal, o Evangelho não é religião. Nós falamos o que ninguém mais ousa dizer, porque o Evangelho de Jesus Cristo não foi feito para enriquecer homens, mas para libertar almas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Este canal é um refúgio para quem busca o Espírito Santo, não a religião. Para quem deseja ouvir o Evangelho verdadeiro e não interpretações convenientes de homens. E se você já faz parte dessa família, sabe, aqui nós desmascaramos o sistema com base na Bíblia, na verdade e no amor de Deus. Prepare o seu coração, porque hoje vamos juntos confrontar o que está por trás da cortina dos templos. O Senhor te trouxe aqui por um propósito e Ele vai falar com você. O Evangelho esquecido. Por que Mateus 23 é silenciado nas igrejas? Existe um silêncio ensurdecedor nos púlpitos modernos. Um silêncio que ecoa de geração em geração dentro das paredes dos templos. Um capítulo inteiro da Bíblia, falado pelo próprio Jesus Cristo, é sistematicamente ignorado por aqueles que dizem representar o reino de Deus. Por quê? Porque Mateus 23 é uma espada cortante contra o coração do sistema religioso. É a verdade nua, crua e indomável. E a verdade assusta. Em vez de ensinar este capítulo, os pregadores preferem contos de prosperidade, frases motivacionais, campanhas milionárias e jargões que entretêm, mas não libertam. Mas em Mateus 23, o próprio Jesus, cheio do Espírito Santo, desce como um trovão contra os líderes religiosos de sua época. Ele os chama de hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos, serpentes, raça de víboras. Você já ouviu esse capítulo ser pregado no altar da sua igreja?
Dificilmente. Isso não é coincidência, é omissão estratégica, calculada. Porque o conteúdo desse capítulo expõe com precisão cirúrgica o comportamento dos líderes religiosos de hoje. Homens que usam a fé como escada para o poder, o púlpito como trono, o nome de Jesus como produto. Mateus 23 é um espelho que os pastores não querem mostrar, porque revela a podridão por trás do perfume, revela o brilho falso da ostentação gospel, os títulos humanos que exaltam o ego e obscurecem a humildade do Evangelho. Em tempos de culto ao ungido, Jesus Cristo nos lembra que o maior no reino dos céus é aquele que serve, não aquele que manda, não aquele que se exalta com terno de grife e microfone dourado. É por isso que esse capítulo é silenciado, porque ele arranca a máscara, ele quebra o teatro, ele confronta, ele fere, mas também cura. Cura aqueles que têm coragem de olhar a verdade nos olhos e dizer: Senhor, livra-me da religião e conduz-me ao teu caminho. A maioria dos líderes, tanto protestantes quanto católicos, nunca ousou abrir Mateus 23 em um sermão dominical. Por quê? Porque seria como assinar a própria confissão de culpa diante das ovelhas. Seria admitir que muito do que se pratica hoje, exigência de dízimos obrigatórios, títulos de autoridade, manipulação emocional, exclusão de pecadores, é o reflexo direto dos mesmos erros dos fariseus. E sabe o que é mais impactante? O povo está começando a acordar, porque o Espírito Santo está derramando discernimento, está abrindo olhos, está dizendo: acorda, povo meu, sai do meio dela. E ela é a Babilônia espiritual, o sistema religioso que se traveste de santidade, mas esconde interesses carnais, poder, política e vaidade. O Senhor não mudou, o Evangelho não mudou. Quem mudou foi a forma como ele é apresentado. Enquanto os primeiros discípulos viviam com simplicidade e partilhavam o pão, os líderes de hoje constroem impérios com o suor do povo. E tudo isso é exposto por Jesus Cristo em Mateus 23. Ele não estava falando com ateus, nem com romanos. Ele estava falando com os religiosos, os que carregavam as Escrituras, mas negavam sua essência. Os que falavam em nome de Deus, mas agiam como filhos do sistema. O mesmo sistema que continua matando hoje, não com espadas, mas com mentiras. E você, vai continuar ignorando esse capítulo? Ou vai abrir os olhos e ver que Mateus 23 é mais atual do que nunca? Chegou a hora de confrontar, de romper, de buscar o Evangelho verdadeiro. Porque enquanto o sistema grita: obedeça ao homem de Deus, Jesus Cristo sussurra: siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A multidão rejeitada, o escândalo do Evangelho, fora do templo. Jesus nunca foi bem-vindo no templo, e não porque ele não fosse santo, mas porque o templo havia deixado de ser. O verdadeiro escândalo do Evangelho é que ele foi anunciado fora dos muros. Sim, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, falava com a multidão no pátio, com os desprezados, com os que a religião dizia serem indignos. Ele não entrou no santuário, porque o santuário estava contaminado. Os líderes religiosos da época estavam mais preocupados com regras, hierarquias e pureza ritual do que com almas. E hoje, alguma coisa mudou? Quantas igrejas expulsam os impuros? Quantos templos ainda rejeitam os que mais precisam? Mendigos, viciados, prostitutas, jovens quebrados, esses não cabem nos bancos almofadados da religião. Mas foi exatamente com esses que Jesus se sentava. Comia, chorava, amava,
porque o Evangelho não julga pela aparência, mas sonda o coração. Salmo 51 já dizia que o Senhor não se agrada de sacrifícios exteriores, mas de um coração quebrantado e contrito. Então, por que a religião exige tanta performance e aparência? Por que um bêbado não pode sentar no fundo do culto para ouvir a palavra de Deus? Por que um ex-presidiário não pode ser abraçado como irmão? Porque o sistema se esqueceu do Espírito Santo e colocou em seu lugar o medo, o preconceito e o julgamento. Jesus Cristo morreu fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade santa, fora do centro da fé. E isso tem um significado profundo. Ele não veio para exaltar estruturas religiosas, mas para alcançar os que estavam fora, os rejeitados, os que não cabem nas normas da santidade impostas pelos homens. Ele morreu ali, do lado de fora, para dizer ao mundo: aqui também há salvação. Os fariseus expulsavam os samaritanos, os impuros, os doentes. Hoje, os modernos fariseus expulsam os divorciados, os pobres, os quebrados, os que não seguem o código de vestimenta. Mas a oração de Jesus, a sua última respiração no Calvário, foi por eles, por mim, por você, por todos os que foram rejeitados por homens, mas aceitos por Deus. Você acha que foi por acaso que a oração do Pai Nosso foi ensinada fora do templo? Que a mulher samaritana foi evangelizada em um poço? Que Zaqueu foi salvo numa árvore? Não, foi proposital, porque o evangelho verdadeiro não tem endereço fixo. Ele não depende de paredes, microfones ou palcos. Ele depende de corações. E os líderes religiosos de hoje ainda estão nos púlpitos, bem vestidos, acima da multidão, dizendo quem pode ou não se achegar a Deus. Mas quem são eles para dizer quem o Senhor pode amar? O Salmo 139 afirma que não há lugar onde possamos fugir da presença de Deus. Então, por que a religião insiste em limitar o alcance da graça? O Espírito Santo sopra onde quer, e Ele está soprando sobre os vales, sobre as ruas, sobre os corações rejeitados. Jesus disse: ide por todo o mundo. Mas a religião criou um novo evangelho. Venha a nossa denominação. Inverteram a ordem do evangelho. O gospel que liberta foi aprisionado em liturgias humanas, mas há uma multidão se levantando. Uma geração que não se curva aos altares dourados, que não se impressiona com paletós, mas com verdade. Uma geração que, assim como a multidão nos pátios, quer ouvir a palavra de Deus diretamente da boca do Messias e não através dos filtros do sistema. Essa multidão está cansada, está ferida, mas também está despertando. E o chamado é claro: sai dela, povo meu. Saia da Babilônia espiritual, volte ao primeiro amor. Porque Jesus Cristo ainda está do lado de fora, esperando por aqueles que não são bem-vindos nos palácios da fé, a cadeira de Moisés e os tronos modernos dos pastores. Jesus começa Mateus 23 com uma sentença devastadora. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Com essa frase, ele não apenas expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, mas revelou o espírito de dominação por trás do sistema. E hoje, essa cadeira, símbolo de autoridade espiritual, não está mais no deserto com os profetas. Está nos púlpitos dourados, nos tronos acolchoados de líderes que se autodenominam pastores, apóstolos, bispos, patriarcas. Eles tomaram o lugar, mas não carregam a unção. O que deveria ser serviço se tornou trono. O que era para ser ministério virou cargo. A cadeira de Moisés, que representa a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus com temor e verdade,
foi transformada em palanque para a vanglória. Os líderes que deveriam conduzir as ovelhas em amor, hoje comandam em opressão, em chantagem emocional e em manipulação espiritual. E sabe o que Jesus diz? Fazei o que eles dizem, mas não imiteis suas obras. Por quê? Porque eles dizem, mas não fazem. Falam da Bíblia, mas não vivem o Evangelho. Pregam sobre humildade, mas se vestem como reis. Ensinaram sobre o céu, mas vivem como se o paraíso fosse aqui, nos camarotes das igrejas. Onde estão os servos? Onde estão aqueles que lavam os pés, como Jesus Cristo fez com seus discípulos? Eles estão sendo silenciados, porque a religião moderna não valoriza o serviço, mas a aparência, e o Espírito Santo está sendo trocado por luzes, câmeras e espetáculo. A cadeira de Moisés não deveria ser ocupada por qualquer um. Era destinada aos levitas, aqueles separados por Deus para o serviço no tabernáculo. Mas hoje, quem separa é o dinheiro, a fama, o networking, os cursos de teologia que mais formam religiosos do que discípulos. Homens que se levantam por interesse, não por chamado, por ambição, não por obediência. Salmo 70 nos lembra que devemos buscar o Senhor com urgência, porque o tempo é curto. E enquanto buscamos, líderes se assentam em cadeiras que não foram feitas para eles. Repetem palavras que não vivem. Condenam o pecado, mas se escondem atrás do título. O povo sofre, porque quem deveria alimentar está sugando. Quem deveria guiar está se promovendo, e muitos nem percebem. Porque cresceram ouvindo que não se toca no ungido. Mas e quando o ungido é um lobo? E quando o trono que ele ocupa foi usurpado da autoridade de Cristo? O Espírito Santo não unge arrogância, não respalda opressão. Ele se move entre os quebrantados. Aqueles que não fazem questão de palco, mas de presença. Aqueles que choram em secreto e não se exaltam em público. A cadeira de Moisés hoje virou símbolo de poder, mas com grande poder vem grande responsabilidade. E, infelizmente, muitos pastores modernos não querem carregar cruz, querem coroa, não querem servir, querem ser servidos, não querem ser como Jesus, querem ser como os fariseus. O que Jesus condenou virou o modelo, e muitos estão seguindo sem questionar. Mas você que está ouvindo isso agora foi chamado para discernir, para enxergar além da superfície, porque Jesus Cristo não busca admiradores, mas seguidores. Ele não busca bajuladores de púlpito, mas imitadores da cruz. Não se engane, a cadeira de Moisés foi profanada, e quem se senta nela sem temor será cobrado com rigor. O próprio Jesus disse, a quem muito é dado, muito será exigido. Esses líderes falam em nome de Deus, mas agem como deuses, e esquecem que só há um Senhor, um só Mestre, um só pastor das ovelhas, e ele voltará para pedir contas. Fardos que matam, como o sistema usa Deus para escravizar. Jesus olhou para os líderes religiosos e declarou com autoridade, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Essa denúncia feita no capítulo 23 de Mateus continua tão atual quanto naquela época. Porque o sistema religioso moderno transformou o evangelho da graça em uma prisão de exigências, obrigações, pressões e manipulações. Um jugo que não vem de Jesus Cristo, mas de homens que usam o nome de Deus para controlar, para dominar, para enriquecer. Quantas vezes você já ouviu, você tem que fazer mais, você precisa sacrificar mais. Se não der tudo, não receberá nada. Mas Jesus disse, o meu jugo
é suave e o meu fardo é leve. Então por que hoje o evangelho parece tão pesado? Porque viver a fé virou sinônimo de esforço humano extremo, de medo constante, de dívida espiritual que nunca se paga. Porque o sistema aprendeu a usar a culpa como ferramenta de controle. Se você não deu o dízimo, está em pecado. Se você não participou da campanha, está desviado. Se você não apareceu no culto, está frio. Se você está doente, é falta de fé. Tudo virou cobrança, nada é graça. E o nome de Deus é usado como selo de chantagem espiritual. Eles dizem: Deus merece o seu melhor, mas o melhor que pedem é sempre dinheiro, tempo, esforço físico. Nunca é arrependimento, perdão ou amor ao próximo. É sempre algo que eles possam medir, controlar e contabilizar. Mas o verdadeiro evangelho não é uma tabela de metas espirituais. É um chamado à rendição, à transformação de dentro para fora, ao novo nascimento pelo Espírito Santo. Esses líderes modernos se esqueceram do que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o seu pastor? O Senhor? Ou o homem no púlpito que exige fidelidade a ele e não a Jesus? O Salmo 121 nos lembra que nosso socorro vem do alto, do Criador do céu e da terra, não de campanhas, envelopes ou barganhas espirituais. O sistema diz: se você fizer, Deus te abençoa. Mas o Evangelho diz: porque Ele te amou primeiro, agora você o ama. É uma resposta ao amor, não um pagamento por bênçãos. O verdadeiro Deus não está em negociação. Ele está em aliança. Ele busca coração, não carteira. E sabe o que é mais grave? Esses líderes nem tocam os fardos que impõem. Eles vivem em conforto enquanto exigem sacrifícios dos pobres. Pedem que viúvas vendam casas, que mães solteiras doem o último centavo, que jovens abandonem sonhos em nome de uma suposta obediência. Mas eles mesmos não se sacrificam por ninguém, não se privam de nada. Vivem como reis às custas das ovelhas. O apóstolo Paulo escrevia cartas de encorajamento, muitas vezes da prisão, passando fome e frio, sem jamais explorar ninguém. Ele dizia: trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado a nenhum de vocês. Hoje, os que se dizem apóstolos vivem à custa dos outros, exigindo respeito, ofertas e honra, sem sequer conhecer o evangelho que Paulo pregava. 1 João 4:20 denuncia: se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Como alguém pode amar a Deus e fechar os olhos para a dor do próximo? Como líderes podem pedir dinheiro a quem está com a luz cortada, mas não ajudar? Como podem prometer bênçãos enquanto ignoram a fome, a solidão, o desespero? O sistema trocou a cruz pelo carnê, o altar virou vitrine, a pregação virou motivação. Mas o evangelho verdadeiro ainda é o mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga a Cristo. O caminho é estreito, mas é leve, porque Jesus caminha com os que o seguem com o coração e não com rituais vazios. A oração verdadeira, como o Pai Nosso ensinou, não é uma fórmula mágica, é intimidade, é rendição. E o Espírito Santo não exige performance, ele exige verdade. A religião diz: faça para merecer. O Evangelho diz: receba pela fé. Se hoje você sente que está carregando um peso que te esmaga, questione: esse fardo veio de Deus ou de homens? Porque se for de homens, você tem o direito e o dever de deixá-lo no chão e seguir leve, na graça de Jesus Cristo. A vaidade sagrada, quando os líderes se tornam celebridades. Existe algo profundamente distorcido acontecendo nas igrejas modernas.
Líderes espirituais estão sendo tratados como estrelas do entretenimento. Em vez de servos, tornaram-se celebridades. Em vez de exemplos de humildade, tornaram-se ícones de vaidade. O que era para ser um altar, virou um palco. O que era para ser púlpito virou camarim. E o Evangelho de Jesus Cristo foi deixado em segundo plano, substituído por holofotes, egos inflados e roupas de grife. Jesus, em Mateus 23, já confrontava esse espírito. Ele dizia que os fariseus amavam os primeiros lugares, as saudações nas praças, os títulos, as aparências. Eles ampliavam suas vestes religiosas, colocavam filactérios na testa para mostrar espiritualidade, mas o coração estava distante de Deus. Hoje os líderes não usam mais franjas, usam paletós importados, microfones de ouro, carros blindados, seguranças na porta. Mas a essência é a mesma: vaidade disfarçada de santidade. Quando um homem sobe ao altar, ele deveria descer do ego. Mas nas igrejas de hoje, quanto maior o cargo, maior o pedestal. O ungido se torna intocável. Ninguém pode questioná-lo. Sua palavra é lei. Sua interpretação da Bíblia é a única válida. Sua imagem é idolatrada como se fosse a própria presença de Deus. Isso é perigoso. Isso é antibíblico. Isso é exatamente o que os fariseus faziam. O verdadeiro evangelho nos chama à humildade. Jesus Cristo, sendo o próprio Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. Ele se vestia como o povo, comia com pecadores, abraçava leprosos. Não havia holofotes ao seu redor, mas cruz. E hoje, o que vemos? Líderes que chegam após o culto começar e saem antes de terminar, que não se misturam com as ovelhas, mas exigem honra e bajulação, que vivem em mansões, enquanto suas ovelhas mal conseguem pagar o aluguel. Salmo 37 nos ensina a não invejar os ímpios, mas hoje muitos são ensinados a invejar os homens de Deus. A idolatria moderna não é mais por imagens de escultura, mas por personalidades religiosas. E isso desvia o foco do verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Não importa quantos seguidores um pastor tem no Instagram. O que importa é se ele carrega a cruz diariamente. Quando líderes se tornam celebridades, o culto vira show. A mensagem vira produto, o púlpito vira vitrine e os fiéis viram fãs. A busca pelo Espírito Santo é trocada pela busca por autógrafo, selfie e curtida. Isso é evangelho ou é vaidade revestida de piedade? O apóstolo Paulo, em suas cartas, constantemente rejeitava qualquer tentativa de idolatria. Ele dizia: somos apenas servos. Ele repreendeu os coríntios que diziam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, porque a verdadeira fé não se apoia em homens, mas no Deus vivo. Mas hoje, quantos dizem: eu sou do pastor tal, eu sou da denominação tal? O corpo de Cristo está sendo dividido em torno de nomes humanos. Isso é obra do Espírito Santo ou obra da carne? Isaías 60, 22 diz que o Senhor faz multiplicar aquele que é pequeno. Mas no sistema religioso é o marketing que faz crescer. Não é o joelho dobrado, é o algoritmo. Não é o jejum, é o engajamento. E enquanto isso, almas continuam famintas, sedentas por verdade. Mas o que recebem? Frases de efeito, slogans motivacionais e promessas que dependem da próxima oferta. A vaidade sagrada é traiçoeira, porque ela se esconde atrás de propósitos. O líder diz que precisa do carro de luxo para representar bem o reino.
que precisa do terno caro porque serve a um Deus de excelência, mas por dentro está vazio, como os sepulcros caiados que Jesus denunciou, lindos por fora, podres por dentro. E o povo aplaude, porque foi ensinado a não questionar, a aceitar, a engolir sem discernir. Mas o Espírito Santo está despertando uma geração que não se impressiona com aparência, mas com verdade, que não quer palco, quer presença, que não quer show, quer arrependimento. Jesus Cristo nunca pediu para ser promovido, ele pediu para ser seguido, e quem o segue vive como ele viveu. Serve, perdoa, caminha com os desprezados. Não busca o topo da pirâmide, mas o fundo da fila. Porque no reino de Deus, o último será o primeiro, e o maior é o que serve. Se hoje o seu líder espiritual precisa de pedestal, de títulos, de bajulação, talvez ele precise descer da vaidade, descer da falsa unção, descer do próprio trono e se ajoelhar novamente aos pés de Cristo. Porque no fim, só um nome será exaltado: Jesus. E todo joelho se dobrará diante dele, não diante de homens. A mentira do lugar de honra. Quem realmente está à mesa? Nas festas religiosas da época de Jesus, era comum que os líderes buscassem os melhores lugares. Os assentos mais próximos da mesa principal eram disputados com fervor, porque ali estavam o prestígio, o respeito, a visibilidade. Em Mateus 23, Jesus confronta essa prática com veemência. Eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Era vaidade disfarçada de santidade. Era sede de poder com aparência de piedade. Hoje, mudou alguma coisa? Quando você entra em muitas igrejas, o que vê? Um altar elevado, cadeiras especiais, tronos, poltronas decoradas, muitas vezes mais caras que o próprio aluguel do templo. Quem se senta ali? Os ungidos, as autoridades espirituais, os escolhidos de Deus. Mas será mesmo? Ou será que o mesmo espírito dos fariseus habita nesses altares luxuosos? Jesus Cristo não se assentava em tronos. Na última ceia, ele se sentou no chão, ao lado dos discípulos. Não havia lugar de honra. Havia comunhão. Não havia cargos. Havia serviço. Ele, o Rei dos Reis, pegou a toalha e lavou os pés dos seus seguidores. E os líderes de hoje? Quantos ainda lavam os pés? Quantos ainda comem com os pobres? Quantos se assentam com os pequenos? Salmo 41 fala do cuidado com o necessitado. Mas nos cultos modernos, o necessitado é deixado do lado de fora, enquanto os líderes ocupam os primeiros lugares. Como pode alguém representar o Evangelho e, ao mesmo tempo, amar tanto o destaque, a visibilidade, o reconhecimento humano? A verdade é que muitos usam a cadeira como símbolo de poder e não como plataforma de serviço. A mesa da ceia se transformou em vitrine de status. Eventos especiais, congressos, jantares ministeriais, tudo gira em torno de quem vai sentar onde. Aquele que dá mais, senta à frente. O que tem mais influência fica ao lado do grande homem de Deus. Mas Deus vê tudo. Ele vê o coração. Ele vê quando o orgulho substitui a adoração. No Evangelho de Lucas, Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso. Quando fores convidado para uma festa, não te assentes no primeiro lugar. Vá para o último, para que, se for da vontade do anfitrião, ele te chame à frente. Isso é humildade. Isso é reino. Mas os líderes modernos invertem a lógica do céu. Eles correm pelos lugares de honra, se ofendem se não forem chamados, se afastam se não forem reconhecidos. Vivem em torno de cerimônias, tapetes vermelhos e títulos.
mas espiritualmente estão vazios, porque se esqueceram de uma verdade simples. No banquete do Evangelho, os convidados de honra são os quebrantados, os pobres em espírito, os rejeitados pelo sistema. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não disse: bem-aventurados os que têm título, nem bem-aventurados os que sentam no púlpito. Os verdadeiros convidados da mesa de Cristo são aqueles que não têm onde reclinar a cabeça, mas dobram os joelhos. Aqueles que talvez passem despercebidos pelos homens, mas são reconhecidos pelo céu. Quando um pastor precisa ser servido primeiro, existe um problema. Quando um líder exige honra, algo está errado, porque o verdadeiro servo não busca destaque. Ele busca servir. E aquele que realmente conhece o Espírito Santo sabe: não se trata de cadeira, mas de coração. Não se trata de posição, mas de propósito. Quantos líderes exigem os primeiros lugares, mas não suportam críticas? Quantos amam ser aplaudidos, mas não suportam ser confrontados? Quantos falam de Deus, mas vivem em torno do próprio nome? Isso é idolatria disfarçada, e o altar virou trono humano. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Mas os que esperam na estrutura religiosa, na posição, no reconhecimento, esses se cansarão, porque o sistema exige muito e entrega pouco. Mas o Evangelho de Jesus Cristo entrega tudo, mesmo quando o mundo te dá as últimas cadeiras. Se você se sente pequeno, esquecido, sentado no fundo da igreja, saiba: no reino de Deus, você é precioso. Não é o lugar da cadeira que define sua importância, é o lugar do seu coração. O próprio Senhor te chama para sentar à mesa, não pelo que você tem, mas por quem Ele é. E quando o reino for plenamente revelado, muitas das primeiras cadeiras estarão vazias, e os últimos serão chamados à frente, porque o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. E os que realmente o seguem farão o mesmo. Mestre, Pai, Apóstolo, os títulos que Jesus nunca quis. Jesus foi direto, claro, sem espaço para interpretação dúbia. Não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Ainda assim, o que vemos hoje é exatamente o oposto do que ele ensinou. Os títulos eclesiásticos se multiplicam como grama em terra fértil: pastor, bispo, apóstolo, patriarca, doutor, pai espiritual, mestre ungido. Mas o que há por trás dessa obsessão por cargos? Será zelo pelo reino de Deus ou sede de reconhecimento humano? Jesus sabia que o coração do homem é inclinado à vaidade. Ele sabia que a estrutura religiosa criaria escadas hierárquicas, onde cada título colocaria alguém acima dos outros, como se no reino de Deus houvesse classes espirituais. E é por isso que ele proibiu, porque na família de Cristo todos são irmãos, todos têm o mesmo Pai, todos devem se sujeitar uns aos outros, não se exaltar uns sobre os outros. Mas a religião institucionalizada não funciona assim. Ela precisa de pirâmides, de líderes absolutos, de autoridades incontestáveis. Precisa que as ovelhas temam o homem de Deus e que vejam nele uma figura quase divina. Daí nascem os títulos, para sustentar um sistema de dominação, não de serviço, para garantir controle e não comunhão. Quantas vezes você já viu alguém ser chamado de pai espiritual? Mas Jesus foi claro: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus
23:9. Ainda assim, muitos dizem com orgulho: meu pai na fé é fulano. Mas quem nos gerou na fé foi o próprio Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não foi homem algum. Jesus Cristo, o Mestre por excelência, nunca exigiu ser chamado assim. Ao contrário, repreendeu até quem tentava bajulá-lo com elogios exagerados. Ele disse: por que me chamas bom? Um só é bom, Deus. Marcos 10:18. Se o próprio Salvador rejeitou a bajulação, por que os líderes modernos exigem palmas, reconhecimento, reverência? Apóstolo Paulo, o maior missionário da história da Igreja, se apresentava como servo de Jesus Cristo, prisioneiro do Senhor, o menor dos apóstolos. Ele nunca exigiu título, nunca se colocou como superior. Mesmo com toda sua autoridade espiritual, andava em humildade. Hoje, os que se dizem apóstolos exigem ser chamados assim e sentem-se ofendidos se alguém os tratar por irmão. Isso revela algo profundo. O sistema criou uma cultura de idolatria de cargos. Um ambiente onde o nome do líder é maior que o nome de Jesus no letreiro da igreja, onde a palavra do homem de Deus tem mais peso do que a própria Bíblia. Isso é evangelho ou é culto à personalidade? Salmo 118:8 diz que melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Mas hoje, muitos confiam cegamente em seus líderes religiosos, como se fossem infalíveis. E pior, esses líderes alimentam essa idolatria, reforçam essa dependência e ainda se colocam como autoridade máxima no lugar onde deveria reinar apenas o Espírito do Senhor. O Evangelho não é um sistema militar, nem uma empresa com CEO. É uma família. E numa família não há hierarquia espiritual. Há dons, há funções, há responsabilidades. Mas não há superioridade. Todos são servos. Todos são vasos. Uns pregam, outros cantam, outros intercedem, outros cuidam dos necessitados. E nenhum é maior do que o outro. Quando um pastor exige ser chamado de apóstolo, ele está dizendo, mesmo que inconscientemente, eu sou mais do que vocês. E isso fere diretamente o que Jesus Cristo ensinou. Ele disse: o maior entre vocês será o que serve. Mateus 23:11. Mas no sistema atual, o maior é o mais aplaudido. O que serve é ignorado. E você, que caminha com Deus, precisa discernir. Porque os verdadeiros mestres não buscam títulos, eles buscam frutos. Eles não querem aplausos, querem transformação. Eles não ocupam o trono, estão lavando os pés da multidão. E esses são os que o céu reconhece, mesmo que a terra os ignore. Portanto, desconfie de quem exige ser chamado por um título. Desconfie de quem se exalta no púlpito, porque o verdadeiro servo aponta sempre para Cristo, nunca para si mesmo. Ele sabe que no final, só um nome será glorificado, e esse nome é Jesus, o único Mestre, o único Senhor, o único digno de toda a adoração. O julgamento das viúvas, a indústria da oração prolongada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Mateus 23:14. Essa denúncia de Jesus Cristo é como um relâmpago que atravessa os séculos e ilumina as trevas do sistema religioso atual. Porque, infelizmente, ainda hoje, muitos líderes usam a fé para explorar a dor dos mais vulneráveis. E entre os mais explorados estão elas, as viúvas. Na cultura judaica, a viúva representava a figura do desamparo, sem marido, sem sustento, sem proteção.
O papel dos líderes religiosos era, portanto, cuidar dessas mulheres, protegê-las, socorrê-las. Mas ao invés disso, eles as saqueavam. Usavam orações prolongadas como desculpa para se aproximar, manipular e tomar tudo o que restava. Hoje, essa mesma estratégia está disfarçada. Ela vem nas campanhas de restauração familiar, nas orações de quebra de maldição, nas correntes da vitória que exigem sacrifício financeiro. Quantas viúvas, aposentadas, mães solo, mulheres feridas pela vida entregam seus últimos recursos na esperança de receber um milagre? E o sistema agradece e pede mais. Elas não são acolhidas, são drenadas, não recebem consolo, mas cobranças. Dizem que é falta de fé não participar. Dizem que precisam semear com sacrifício para colher. Mas o Espírito Santo não cobra para agir. Ele consola, ele visita, ele restaura sem boletos, sem promessas comerciais, sem barganha espiritual. Jesus nunca cobrou para orar por alguém. Ele nunca pediu ofertas em troca de cura. Ele nunca condicionou milagres a envelopes. Ao contrário, ele elogiou uma viúva que deu tudo o que tinha, não porque deu muito, mas porque deu com o coração, sem ser forçada. E hoje, os mesmos que citam essa passagem usam-na para manipular outras viúvas a fazer o mesmo. Salmo 146:9 diz que o Senhor sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Isso deveria causar temor nos que usam o altar para lucrar com a miséria alheia, porque não se brinca com a dor de quem já perdeu tudo, não se vende esperança, não se monetiza a fé. A indústria da oração prolongada é perversa. Ela envolve manipulação emocional, uso de versículos fora de contexto, promessas vazias e rituais intermináveis. Os líderes dizem: faça 7 sextas-feiras da viúva e a vitória virá. E cada sexta exige um propósito financeiro. Se a vitória não vier, a culpa é da fé fraca da viúva, nunca do sistema. Essa lógica é satânica. Ela transforma a fé em moeda, torna a espiritualidade um mercado e, pior, coloca a responsabilidade do fracasso sempre sobre a vítima. Assim como os fariseus do tempo de Jesus, os líderes de hoje usam sua posição para explorar, não para servir. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5, orientava a igreja a cuidar das viúvas verdadeiramente necessitadas. Ele não mandava cobrar, mandava sustentar. A comunidade era responsável por elas, mas no sistema atual é o contrário. São as viúvas que sustentam a comunidade, ou melhor, os líderes. Elas dão tudo o que têm e recebem promessas que nunca se cumprem. E o que acontece quando elas questionam? São chamadas de rebeldes, de incrédulas, são excluídas e voltam para casa com o coração mais vazio do que chegaram. Muitas, inclusive, se afastam da fé. Acham que Deus as esqueceu. Mas não foi Deus. Foi o sistema. Foi o falso evangelho. Foi a distorção cruel da verdade que Jesus Cristo ensinou. O Espírito Santo clama por justiça. E ele está despertando uma geração que não tolera mais esse tipo de abuso. Que entende que o evangelho verdadeiro não lucra com a dor, não se aproveita da vulnerabilidade. Pelo contrário, cuida, abraça, sustenta. Tiago 1:27 declara que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, é cuidar dos que não têm mais ninguém. Essa é a verdadeira fé. Mas o sistema criou outra religião, uma que se preocupa mais com dízimos do que com lágrimas, mais com tronos do que com lares, mais com poder do que com misericórdia.
Chegou a hora de romper, de denunciar, de abrir os olhos. Se você é uma dessas pessoas que foram exploradas em nome da fé, saiba, Deus viu sua dor e Ele é seu defensor. Sua justiça não falha, sua presença é real. E Ele não te cobra, Ele te acolhe. Do mundo ao inferno religioso, o prosélito 2 vezes condenado. Jesus disse algo que poucos têm coragem de repetir nos púlpitos modernos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Esse versículo é uma denúncia direta contra o sistema religioso que, em vez de salvar, condena. Em vez de libertar, aprisiona. E isso está mais vivo hoje do que nunca. Quem são os prosélitos? São aquelas pessoas que saem do mundo, do pecado, da ignorância e entram para o ambiente religioso. São os convertidos aos templos, às campanhas, à teologia do medo. São pessoas sedentas por Deus, mas que ao buscar por luz, caem em uma nova escuridão. A escuridão do sistema religioso que promete vida, mas entrega controle. Promete liberdade, mas cobra obediência cega. Promete salvação, mas planta culpa, medo e dependência do homem de Deus. O prosélito é seduzido com promessas de milagres, cura, prosperidade, casamento, sucesso. É recebido com abraços, frases prontas, palavras proféticas. Mas aos poucos começa o discipulado sombrio. Você tem que dizimar, você tem que obedecer ao seu líder. Você tem que frequentar todos os cultos. Você tem que fazer parte da nossa doutrina. O nome de Jesus Cristo é citado, mas o centro da fé não é mais ele, é o sistema. O pior é que muitos desses líderes, como os fariseus, acreditam que estão fazendo algo bom. Pensam que estão ganhando almas, mas estão apenas adicionando mais uma engrenagem à máquina religiosa. O novo convertido rapidamente aprende que o amor é condicional, que a aceitação depende de desempenho, que a salvação está atrelada à submissão institucional. Apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:1: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Mas o sistema não quer pessoas livres, quer pessoas domesticadas, prosélitos treinados a obedecer sem pensar, a ouvir sem questionar, a temer seus líderes mais do que a reverenciar o Espírito Santo. E assim, aquele que saiu das trevas entra em outra escuridão, sai do mundo perdido e cai no evangelho distorcido. Deixa o pecado escancarado e entra no pecado maquiado. Troca os vícios pelas liturgias. Troca o vazio pela culpa. Troca o bar por bancos de igreja, mas continua sem conhecer a graça verdadeira. Esse é o grande perigo, o inferno religioso. Um lugar onde tudo parece espiritual, mas é carnal. Onde tudo parece sagrado, mas é controle. Onde o nome de Deus é usado para dominar e não para libertar. Onde o espírito é sufocado por regras humanas. Onde a palavra de Deus é citada fora de contexto para sustentar uma estrutura que oprime, que fere, que afasta as pessoas da verdadeira fé. Quantas pessoas você conhece que se afastaram da fé não por causa do mundo, mas por causa da igreja? Quantos traumas, quantas feridas, quantas lágrimas derramadas em cultos onde a culpa foi maior que a graça. Esse é o retrato do inferno religioso. Um lugar onde o diabo se veste de pastor e a prisão tem cheiro de incenso. Jesus Cristo não veio trazer um novo sistema. Ele veio romper com todos. Ele não fundou uma nova religião.
Ele chamou pessoas para segui-lo, para viver em amor, em verdade, em arrependimento e em liberdade. O discipulado de Jesus começa com renúncia, mas renúncia de si, não submissão cega a homens. Quando um líder transforma alguém em prosélito, mas não em discípulo de Cristo, ele está criando um filho do inferno, 2 vezes mais condenado. Porque agora, além de estar perdido, essa pessoa acredita que está salva. Vive uma ilusão de santidade, sem nunca ter conhecido o poder da cruz. Frequenta cultos, mas não conhece o Calvário. Decora versículos, mas nunca experimentou o novo nascimento pelo Espírito Santo. João 3,16 é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas o sistema ensina que esse amor só vale para quem estiver dentro das paredes certas, sob a cobertura certa, no ministério certo. Isso é mentira, é engano, é religiosidade disfarçada de revelação. A fé não precisa de carteirinha de membro, precisa de arrependimento, precisa de entrega, precisa de Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai por outro meio. Não é pela denominação, pelo discipulado humano ou pelo currículo religioso. Se você está vivendo um evangelho pesado, manipulador, cheio de exigências humanas, fuja, saia enquanto há tempo, porque Jesus continua dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. Gancho para o próximo capítulo. Mas por que os líderes dão tanto valor ao ouro do templo? O que está por trás da relação entre dinheiro, altar e santidade? Prepare-se para desmascarar a idolatria camuflada de fé. O ouro no altar, a idolatria que se chamava fé. Jesus, em Mateus 23, 16, 17, expôs uma das distorções mais perigosas da fé. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Essas palavras atravessam os séculos como uma espada afiada, revelando uma idolatria que nunca deixou de existir. A adoração ao dinheiro, disfarçada de fé. O ouro sempre foi símbolo de valor, poder e influência. No tempo de Jesus, os fariseus haviam criado uma lógica perversa. O templo era apenas um símbolo, mas o ouro que o adornava, isso sim, era santo. Eles colocaram o foco no material, na aparência, no brilho que os olhos podiam ver. E hoje, a história se repete. Em muitos altares modernos, o ouro ainda é mais valorizado do que a presença de Deus. Veja como as igrejas estão sendo construídas. Catedrais gigantes, púlpitos enfeitados com mármore e ouro, cadeiras-trono, iluminação cinematográfica, som de última geração. Mas quantas dessas igrejas carregam o peso da glória do Espírito Santo? Poucas, porque a presença foi substituída pela ostentação. O templo se tornou vitrine e o ouro virou o centro da adoração. Os líderes dizem: estamos fazendo o melhor para Deus. Mas o que realmente é o melhor para Deus? Luxo ou obediência? Dinheiro ou arrependimento? Salmo 51:17 declara que os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito. O Senhor nunca exigiu ouro, Ele exigiu verdade. Mas a idolatria moderna é sutil. Ela vem disfarçada de propósito financeiro, de semente de fé, de sacrifício voluntário. E assim, os fiéis são ensinados que suas bênçãos dependem do que colocam no altar, não do que colocam no coração.
São encorajados a competir em quem dá mais, a mostrar fé através de valores, a buscar a Deus por meio de envelopes. Isso não é fé, é manipulação. O sistema religioso atual sabe como usar o nome de Jesus Cristo para arrecadar. Eles criaram uma teologia da troca. Dê e você receberá. Mas esqueceram de ensinar que Deus não precisa de nada. Ele é o dono do ouro e da prata. A verdadeira entrega que Ele espera é a vida, não o salário. Apóstolo Paulo, em Atos 20, 33, 35, afirmou com clareza: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Pelo contrário, ele trabalhou com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Ele ensinou que é melhor dar do que receber. E hoje, quantos líderes vivem esse princípio? Poucos. Porque a maioria se tornou viciada no sistema que coloca o ouro acima do altar. Jesus expulsou os cambistas do templo. Ele virou as mesas. Ele gritou: vocês transformaram a casa de meu pai em covil de ladrões. Mas hoje, se Jesus fizesse isso em certas igrejas, seria chamado de rebelde, porque a estrutura atual protege o ouro, defende o lucro, justifica o roubo com palavras bonitas e falsas promessas de prosperidade. O altar, que era lugar de entrega, virou balcão de negócios. E o culto, que era para Deus, virou ambiente de arrecadação. A fé virou moeda de troca. O povo aprendeu a dar para receber e não a doar por amor. Isso é idolatria. Porque tudo o que ocupa o lugar de confiança que pertence somente a Deus é um ídolo. Isaías 66, 1, 2 nos lembra que o céu é o trono de Deus e a terra o estrado de seus pés. Que tipo de casa poderíamos construir para Ele? Mas Ele olha para o humilde, para o que treme diante da sua palavra. Esse é o verdadeiro altar, não o de ouro, mas o de carne, o altar do coração. Se você tem sido ensinado a medir sua fé pelo valor das suas ofertas, pare, volte ao Evangelho verdadeiro. Nele, o maior tesouro não é o que você pode dar, mas o que você já recebeu: o sangue de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, a promessa da vida eterna. Não há ouro que pague isso. Nenhum valor pode comprar a graça, e nenhum altar físico é mais importante do que um coração rendido. O verdadeiro templo hoje é você, e o que o santifica é o Espírito que habita dentro de você. Sepulcros caiados, a verdade que os líderes escondem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Quando Jesus falou isso, ele não estava atacando pecadores comuns. Ele estava expondo os líderes religiosos, aqueles que aos olhos do povo eram santos, mas aos olhos de Deus estavam apodrecidos por dentro. Essa denúncia ainda ecoa nos altares de hoje, porque a maquiagem da religião não mudou. Os líderes modernos continuam investindo mais em aparência do que em essência. Vivem de frases de efeito, vestem-se com pompa, falam manso diante das câmeras, mas por trás dos bastidores escondem orgulho, cobiça, vaidade e pecado não confessado. São sepulcros caiados, decorados por fora, mortos por dentro. Enquanto falam sobre oração, não oram. Enquanto pregam sobre santidade, alimentam seus vícios secretos. Enquanto exigem fidelidade do povo, traem a confiança divina com alianças políticas e interesses pessoais. Mas o povo não vê, porque a fachada é bonita,
porque o púlpito foi desenhado para esconder o que há por trás. Jesus Cristo nunca teve problema com o pecador arrependido, mas sempre foi duro com o religioso fingido, porque o primeiro reconhece sua miséria e busca perdão. O segundo finge ser justo e engana os outros. Ele engana com a aparência de piedade, com o linguajar bíblico, com as lágrimas ensaiadas, mas Deus vê o coração. O sistema religioso moderno criou uma cultura de performance. O pastor precisa parecer perfeito. O bispo precisa ter todas as respostas. O apóstolo precisa ser intocável. Mas a pressão para parecer santo faz com que muitos líderes vivam uma dupla vida. Uma vida diante do povo e outra diante de si mesmos. Salmo 139 nos lembra que não há onde fugir da presença de Deus. Ele vê o que se passa no interior, ele sonda os pensamentos, ele conhece as intenções. E por isso, nenhum sepulcro caiado pode permanecer de pé por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, o que está escondido será revelado. Mas o mais triste é que essa hipocrisia não afeta apenas o líder. Ela contamina todo o rebanho. O povo começa a copiar o exterior, sem entender o interior. Começa a repetir gestos, jargões e rituais, achando que isso é fé. Quando, na verdade, estão apenas reproduzindo a casca, sem nunca provar o fruto verdadeiro do Evangelho. O Espírito Santo não unge aparência, ele unge verdade. E quando encontra um coração quebrantado, ele age com poder. Mas onde há mentira, orgulho e disfarce, ele se afasta. Porque ele não habita em templos de vaidade. Ele habita em vasos quebrados que reconhecem sua total dependência de Deus. Hoje, o Salmo 51 ainda ecoa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas quantos líderes ainda oram assim? Quantos ainda dobram os joelhos em secreto, chorando pelos pecados que ninguém vê? Ou será que já se tornaram apenas profissionais da fé, mestres da encenação espiritual? Chegou a hora de abrir os sepulcros, de remover a cal exterior e encarar a verdade interior, porque o Evangelho verdadeiro não se preocupa com imagem, se preocupa com transformação, com conversão real, com arrependimento profundo. E se você está ouvindo isso e se sente oprimido por viver em um ambiente religioso onde tudo parece perfeito, mas algo dentro de você grita que tem algo errado, ouça o chamado do Senhor. Ele não te quer num sistema de aparência, ele te quer num relacionamento vivo, íntimo e sincero com Jesus Cristo, porque no fim tudo será revelado. E naquele dia não importará o quanto alguém impressionou as pessoas. Importará se houve arrependimento, verdade e fé genuína no coração. A profecia final: a casa ficará vazia. E agora, eis que a vossa casa ficará deserta. Mateus 23:38. Com essa frase, Jesus Cristo encerra um dos discursos mais duros de toda a Bíblia. Ele havia exposto a hipocrisia dos líderes religiosos, denunciado suas obras más, seus corações corrompidos, e agora selava a profecia. A casa, o templo, o centro da religiosidade, ficaria vazia, abandonada, desprovida da presença de Deus. Essa palavra não foi apenas para Jerusalém. Ela ecoa até hoje sobre todos os sistemas religiosos que rejeitam a verdade, sobre toda a estrutura onde a glória de Deus já não habita mais, mas os homens fingem que sim, sobre os altares onde o Espírito Santo não é mais bem-vindo, substituído por programas, performances e rituais repetitivos. A casa ficou vazia e muitos nem perceberam.
A casa vazia é o templo onde o louvor é bonito, mas não há quebrantamento. É a igreja cheia de gente, mas vazia de arrependimento. É o culto animado, mas sem presença. É a pregação eloquente, mas sem unção. É a estrutura religiosa funcionando como máquina, mas sem Deus. E por que isso acontece? Porque Jesus continua sendo rejeitado. Assim como foi rejeitado em Jerusalém, continua sendo deixado do lado de fora das igrejas que carregam seu nome, mas não vivem sua verdade. Ele ainda chora sobre os templos modernos, dizendo: quantas vezes quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. A casa fica vazia quando a religião substitui o relacionamento, quando os líderes se colocam no lugar de Cristo, quando o evangelho vira comércio, quando a fé é usada para manipular, quando o templo é exaltado mais do que o coração contrito. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O verdadeiro templo é a presença de Deus, não o prédio. E se Ele não habita mais ali, o lugar está deserto, mesmo que esteja lotado de pessoas. Muitos continuam frequentando igrejas onde o Espírito Santo já não está mais. Continuam entregando dízimos, cantando hinos, participando de campanhas, mas sentem um vazio profundo, uma ausência que grita na alma. E esse grito é o eco da profecia. A casa ficou vazia. A presença de Deus não habita em estruturas de aparência. Ela se manifesta onde há verdade, humildade, arrependimento. Foi por isso que Jesus Cristo preferiu estar nas casas, nos montes, nas ruas, ao lado dos desprezados, enquanto os templos o rejeitavam. A profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Mas ela continua se cumprindo em cada lugar onde Deus é trocado por tradição, onde a voz do Senhor é silenciada pelos gritos da religião, onde a glória já foi embora, mas os líderes continuam fingindo que nada aconteceu. Apocalipse 3:20 mostra Jesus do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Ele está do lado de fora, batendo, esperando, mas muitos ainda preferem o sistema do que a presença, preferem a liturgia do que a intimidade, preferem a multidão do que o quarto secreto. Mas para aqueles que ouvem, a esperança. Porque o evangelho verdadeiro não é sobre templos físicos, é sobre corações, sobre vidas rendidas, sobre arrependimento real. E onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali Ele está, com poder, com glória, com fogo. A pergunta é: e agora? O que você fará com essa revelação? Vai continuar dentro de uma casa vazia? Ou vai se tornar o verdadeiro templo do Espírito Santo, cheio da glória que não pode ser fingida? Porque a casa está vazia, mas o céu está cheio. E o convite continua de pé. Saia da Babilônia espiritual. Saia do sistema, saia da religião morta. Volte para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Ele está voltando e virá buscar templos vivos e não fachadas religiosas. Libertação ou ilusão? O último chamado de Cristo. Você chegou até aqui e isso não é coincidência. Algo dentro de você sabe que existe uma diferença entre o que pregaram e o que Jesus Cristo realmente ensinou. Você ouviu, capítulo por capítulo, a exposição clara, bíblica e corajosa de como o sistema religioso distorceu o Evangelho, usou o nome de Deus para dominar e feriu milhares de almas com rituais sem vida, vaidade disfarçada de unção e uma fé que pesa mais do que liberta.
Mas o Espírito Santo não te trouxe até aqui para a acusação. Ele te trouxe para despertar, porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há libertação. O Evangelho verdadeiro não te cobra carteirinha de membro, não te exige um dízimo para ser amado, não te afasta porque errou. Ele te chama com amor, ele te abraça com misericórdia, ele te lava com o sangue do Cordeiro. Você pode romper agora mesmo com o sistema. Você pode escolher sair da casa vazia e se tornar o templo cheio da glória de Deus. Basta dizer: Jesus, eu quero a verdade. Eu quero te seguir. Não importa o que custe. Pede, e se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal. Ative o sino. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não por engajamento, mas porque milhares ainda estão cegos, perdidos, presos, e essa verdade precisa alcançar cada um deles. Juntos, podemos libertar uma geração do jugo da religião. Juntos, podemos restaurar o verdadeiro corpo de Cristo. O Evangelho não é religião. O Evangelho é vida, é renúncia, é verdade. Jesus está voltando. E o último apelo dele ecoa mais forte do que nunca. Sai dela, povo meu.